Bom, Selfie Mulher está aqui hoje com a Elaine Pérez. Acho que todo mundo já conhece a história dela. Uma história que começou virtualmente, após 8 meses, quando resolveu encontrar o rapaz pessoalmente, se tornou um grande pesadelo na vida dela, que ela foi vítima de feminicídio, mais uma vítima de feminicídio. E eu estou com ela aqui, com a Elaine. Elaine, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Agora você se recuperando de tudo isso, né? Eu já vou entrar logo na primeira pergunta para você. O que mudou da Elaine antes e depois desse episódio? Tudo bem, obrigada por me receber. Obrigado você. O que mudou, na verdade, mudou minha vida completamente, né? Porque eu estava no auge dos meus 55 anos, muito bem estabelecida, tranquila, bem resolvida, com uma vida calma, organizada. Sempre fui uma mulher muito otimista, muito feliz, bem relacionada, e de repente essa fatalidade, assim, não vou dizer que destruiu a minha vida, mas deixou minha vida de ponta cabeça, né? Tá? O que mudou dentro de você em relação a esse episódio? Eu sei que é um episódio que aconteceu que você não esperava, como toda mulher conhece pessoas virtualmente, ou até conhece no mesmo dia e leva para casa. Não, você foi lá e conversou um tempo, durante 8 meses, um rapaz que demonstrava ser totalmente pacífico, educado, um gentleman. Exato. E como que aconteceu tudo isso? Então, o meu filho postou uma foto minha e dele no Instagram. Meu filho, ele treina e luta, né, jiu-jitsu. E aí eu recebi em torno de 1.500 solicitações de amizade. Então eu aceitei, e uma dessas foi... Isso há 8 meses atrás? Isso é um pouquinho... Isso, 7 meses e meio, Sim. em torno de 7 a 8 meses, né? E eu recebi a solicitação de amizade dessa pessoa. Uhum. E aí ele começou a conversar comigo pelo Instagram. Aí eu comecei a bater papo, porque... Por bater papo mesmo, apenas para fazer amizade, entendeu? E então ele começou a fazer convites para nos encontrarmos, e eu sempre cheguei a marcar alguns encontros, mas eu sempre desmarcava, porque na verdade eu não tinha interesse em conhecê-lo de verdade. Entendi. Era um tipo de homem que não é dentro do meu perfil. E também você já teve alguma experiência de conhecer pessoas também virtualmente por bate-papo, ou de repente por Instagram, ou por redes sociais? Já teve? Houve isso? Uma ocasião eu entrei num site de relacionamento, permaneci durante um mês, fiz um teste e cheguei a conhecer uma pessoa, mas uma pessoa ótima, que é meu grande amigo até hoje, se tornou meu amigo. E foi muito legal, mas eu não tive interesse de continuar, porque eu não me identifiquei com o site de relacionamento. Tanto que esse rapaz chegou a mim pelo Instagram, não foi através de nenhum site. Porque foi através da foto que o seu filho postou. Isso. Então isso é mais um indício que pode ter sido um tipo de vingança. Então, eu não tenho como afirmar, mas devido a ele ter feito uma pergunta muito estranha para mim durante o nosso encontro, qual foi a pergunta? Foi um pouco antes de eu perder eu acho que teve alguma coisa errada, que aconteceu, alguma coisa estranha, porque chegou uma hora que eu perdi o raciocínio, né, ao longo do nosso encontro. E durante esse encontro, ele foi no seu apartamento? Isso. E antes de acontecer isso, ele me fez uma pergunta que ele queria saber a minha opinião a respeito de um assunto de um amigo dele, que estava com muita raiva de uma pessoa, e a raiva era tanta que o amigo dele pensava até em matar essa pessoa, de tanta raiva. E o que eu achava disso? Aí eu achei essa pergunta super estranha na hora. Eu falei, nossa, mas que pergunta, hein? Eu falei, eu só posso dizer... não tem nada a ver com o momento ali, não, nada. Um momento que estava totalmente descontraído, um momento de conversa. Exatamente. Aí eu falei, nossa, que pergunta estranha. Eu falei, eu acho que não tem nada a ver, isso é um absurdo, né? Só porque tá com raiva de uma pessoa, querer matar. E se essa pessoa fez algum mal pro seu amigo, de alguma forma ela vai pagar pelo que fez, entendeu? Acho que não tem nada a ver seu amigo estragar a vida dele para matar alguém. Será que
Cara, tem muito indício em relação, porque ninguém entra na casa de uma pessoa, fica rondando uma pessoa 8 meses, com certeza há indícios, a polícia deve estar investigando isso, sim, de uns... Não tem essas pessoas, esses alunos que sofrem, de repente, algum bullying na escola, de repente ele vai lá e mata todo mundo, que nem acontece nos Estados Unidos. Acontece. De repente, na cabeça, não sei. De repente, por seu ex-marido ser lutador, que foi o Ryan, né? O Ryan, foi fera, que o seu filho é fruto do seu relacionamento do Ryan. Sim. E o seu filho é lutador também. Sim. E o Vinícius também é lutador. Ele pratica isso, não pratica? Então, eu cheguei a verificar bastante o Instagram dele, né? E ele sempre fazia posts, né? Como eu também passei a segui-lo, eu sempre via os posts dele de mais um treino concluído, outro dia de academia, assim, outro treino. Ele sempre fazia esses tipos de posts, né? Dele treinando, mas o meu filho nunca teve nenhum tipo de contato com ele. Sim, não, mas de repente são pessoas que são... Alguma rixa em relação a isso, e pode ter... Eu creio que possa ter sido isso em relação a uma espécie de um surto que ele teve por em cima dessa pergunta que ele fez para você naquele dia do relacionamento, que vocês tiveram esse encontro, ele ter feito essa pergunta. Você falou que você estava já um pouco fora de si, que saía, nos momentos, não estava totalmente consciente. Exatamente. Durante essa conversa, que ficou parecendo que estava meio... Não, quando ele chegou, obviamente, estava super lúcida, estava bem, recebi, ele estava ótimo também, falando com clareza, simpático, educado, correu tudo normal. Nós começamos a conversar e depois nós fomos para a sala e eu servi uma taça de vinho para ele, nós brindamos, ficamos ali conversando, até que eu decidi ir para a cozinha pegar uns queijos, né, uns queijinhos. Sim. Aí eu fui, aí logo em seguida ele falou, deixa que eu te ajudo. Aí ele foi para a cozinha, me ajudou, tudo. Nós voltamos para a sala e depois de um tempo das nossas conversas e tal, até ele me fez essa pergunta estranha, pediu para assistir um filme de terror, depois pediu para deitar no meu colo. Ele deitou no meu colo, eu fiquei fazendo carinho na cabeça dele e fiquei assistindo TV, né? E um pouquinho antes dele deitar no meu colo, nós estávamos conversando e eu comecei a sentir um pouco de perda de consciência. Eu comecei a sentir como se nós estivéssemos num plano real e de repente... Mas seu corpo estava saindo fora do corpo, mais ou menos? Como se aquela situação estivesse se transformado num sonho. Parece que eu já não estava mais, parecia que eu estava sonhando. Com certeza ele já deve ter colocado alguma coisa na bebida que você estava tomando. Eu acredito que sim, porque eu nunca senti isso antes na minha vida e eu sou uma pessoa que bebo vinho. E já foi premeditado também, porque ele entrou na portaria com um nome diferente, com o nome de Felipe, né, que passaram. Felipe. E o porteiro anunciou como Felipe para você? Anunciou como Felipe, aí eu falei, negativo, não estou esperando nenhum Felipe. Aí o porteiro, então, só um minutinho, dona Elaine, talvez eu tenha ligado para o apartamento errado. Só um momentinho. Pois não. Aí ele perguntou pro Vinícius, né? Seu nome é Felipe? Olha, ela falou que não está esperando nenhum Felipe. Ao que ele respondeu, não, meu nome é Vinícius Felipe. Aí eu escutei ele falando isso pro porteiro, aí o porteiro voltou no interfone e falou, dona Elaine, é Vinícius Felipe. Eu falei, caramba, Vinícius Felipe, eu nem sabia que ele tinha nome composto. Pergunta aí pra ele se ele é o Vini Serra, só pra confirmar, pra tirar a dúvida mesmo, né? Aí o porteiro, Vini Serra? Peraí, dona Elaine. Vini, é ele mesmo, dona Elaine, confirmou aqui, Vini Serra. Falei, então tá, pode liberar, pode mandar subir. Em nenhum momento... A mulher, o sábio, né? Eu tiro o chapéu para vocês, que vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer quase nada, e vocês ainda fazem em cima do salto alto. E tem, acima de tudo, esse sentido. Em algum momento, passou na sua cabeça que tinha alguma coisa estranha? Absolutamente. Nenhum momento. A única coisa que eu fiquei incomodada foi o fato, nem dele ter dado o nome errado, eu não percebi, porque poderia ser que realmente ele se chamasse Vinícius Felipe, por que não, né? E eu não soubesse antes.
Então não estranhei. Agora, quando ele começou a pedir para assistir filme de terror, eu fiquei incomodada. Então um encontro, você tá ali, encontro, logicamente não é um encontro, é um encontro de paquera, um encontro de paquera, vamos lá paquerar, né? Conhecer, conversar. Colocar filme de terror? E depois ele fez aquela pergunta querendo saber a minha opinião sobre o amigo que estava com raiva e queria matar uma pessoa. Aí eu realmente fiquei bem incomodada, mas logo nesses momentos eu já comecei a perder a consciência, assim, da realidade, que parecia que, entendeu? Eu comecei a me sentir estranha. Quando começou a virar o pesadelo? Porque depois dessa situação, que ele deitou a cabeça no meu colo, eu já não me lembro, eu perdi a consciência, eu não tenho lembrança como que nós saímos da sala e fomos para o quarto. Eu não tenho essa lembrança, eu não lembro se eu bebi mais vinho, se eu parei de beber. Mas você mesmo bebendo vinho, que você é acostumada a beber, sim, fica super tranquila, sim. Alguma coisa estava errada. Não, sim. Aí quando eu recobrei assim, a realidade, eu já estava no meu quarto, em pé, na frente da minha cama e com a visão do Vinícius deitado, com o braço assim e falando, vem aqui, deita no meu ombro para nós dormirmos abraçadinhos, vamos dormir juntinhos, vem aqui, deita aqui no meu ombro. Aí eu estava em pé assim, mas parecia que aquilo era um sonho, não parecia, mas eu lembro dessa cena. Sim. Aí eu nem sabia como é que eu tinha chegado ali, sabe? Aí eu olhei assim, eu pensei por um segundo, nossa, acho que eu tô meio zonza, acho que eu tô precisando mesmo deitar e dormir. Sim. Foi o que veio na minha mente. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, deita aqui. Eu olhei e falei, tá bom, vou descansar, acho que eu tô precisando. Em um momento você achou que tá alguma coisa estranha com você, que ele poderia ter colocado alguma coisa, uma boa noite Cinderela, porque em nenhum momento passou isso nessa situação? Eu tenho a lembrança de quando eu senti mudando a minha situação, eu senti, só que não passou pela minha cabeça, nossa, esse rapaz pôs alguma coisa na minha bebida. Naquele momento eu não senti, não pensei sobre nada disso. Mas eu fiquei me sentindo estranha, entendeu? Meio zonza, meio sonhando, não sei. Mas eu nunca senti isso na minha vida. Entendi. Então eu realmente não acredito que o vinho possa ter feito isso. Não, até porque eu tinha me alimentado. Com certeza não foi. Eu tinha me alimentado, eu não bebia absurdamente para ficar assim. Aí eu sei que eu deitei no ombro dele. Não sei por quanto tempo eu fiquei deitada. Quando eu acordei, quando eu voltei a ser, né? Eu já estava deitada no chão, levando socos. Já sendo agredida. Levando socos absurdos no rosto. Sem medir força. Vai força com Não, muita força, como se ele estivesse socando um homem. E a hora que eu acordei no chão, levando aqueles murros, né, assim, de esmurrada no rosto, assim, eu fiquei em pânico, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comecei a falar com ele, para. Por que você está fazendo isso? Para, pelo amor de Deus. Eu pedi para ele parar. Só que eu não estava protegendo o rosto. Sim. Eu estava pedindo, levantei as mãos assim, fiquei, para. Só que ele não parava. Ele dava socos violentíssimos no meu rosto. Não, quer dizer, ele foi... É surreal o que ele fez. Eu acordei sendo esmurrada. Você chegou a fazer exame de doping? Não foi. De doping que foi passado. Infelizmente. Porque foi uma tripla covardia, porque ele teve que dopar, se ele dopou, você passou, para esmurrar você, já nada justifica em relação a isso. Algum momento você pensou que você fosse morrer? Com certeza, absolutamente, eu pensei isso, porque a força dos socos que ele me dava era tão grande o peso da mão dele, assim, entrando no meu rosto, nos meus olhos. A dor era tanta, eu sentia assim aquele murro horrível. Eu falei assim, esse cara vai me matar. Eu pensei na hora, esse cara vai me matar. E eu perguntei para ele, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa boa. Eu falava, eu sou uma pessoa boa. E ele não falava nada. Eu não te fiz nada. Ele só gritava, cala a boca, cala a boca. E ele também dava uns gritos tipo, como se fosse um grito de guerra.
E também me ofendeu, também me xingou de vagabunda. E aí quando eu vi que... Isso que horas era, mais ou menos? Bom, uma vizinha, que foi inclusive a que me salvou, falou que escutou o primeiro grito de socorro à 1 da manhã. E foi a hora que eu comecei a gritar por socorro, né? Eu comecei a gritar, eu gritava com toda a força que eu tinha na minha garganta. Eu falei, eu tenho que gritar, alguém vai ter que me ouvir. Aí eu comecei a gritar muito, 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 e pedindo socorro e tentando me defender. Aí eu lembrei, por um segundo, eu lembrei, porque como meu filho pratica jiu-jitsu e luta, eu passei a assistir um pouco, né, as lutas e tal. E eu lembrei que em algumas lutas, né, que eu lembro, que eu vi que os homens defendem o rosto, né? Parece que eles sempre ficavam defendendo o rosto. Aí naquele segundo eu lembrei, eu comecei a pedir socorro e ao mesmo tempo eu pensei assim, nossa, eu tenho que proteger o meu rosto. Então eu coloquei os braços assim e comecei a proteger. Mas só que quando eu fiz isso, os socos eles escorriam entre o sangue, porque eu já estava muito ensanguentada, e ainda continuavam acertando o meu rosto, só que com menos força, menos peso. E ele começou a ficar muito nervoso, porque ele ficava cansado de me bater e ele dava umas pequenas pausas. Aí, como ele viu que eu estava muito firme na defesa, ele começou a me desferir mordidas. Olha aqui, ó. Olha isso. Me desferiu 2 mordidas nesse braço, que ele arrancava pedaços de carne e cuspia assim. Aí ele me deu mais 2 mordidas nesse braço. E por último ele veio com a boca aberta, como se fosse dar uma mordida no meu rosto. Eu enfiei a mão dentro da boca dele, os dedos assim, na boca dele. Aí ele me desferiu uma mordida, quase que ele arrancou esses meus 3 dedos aqui. É um absurdo. Os dentes dele entraram até a metade aqui. É um absurdo isso, porque assim, uma pessoa normal jamais faria isso. Não. Com certeza, algum grau de psicopatia esse cara tem. É psicopata, é um psicopata. Eu acredito. E ele não tem que ficar na sociedade de jeito nenhum. Inclusive eu já ouvi... psicopata. Não, eu não acho que ele não tem condições. De repente esse cara na infância, ele era fã do seu ex-marido, pode ter sofrido, gosta da luta e foi seguindo essa família. Mas eu vou te falar uma coisa, depois que ocorreu isso, né, porque teve uma repercussão muito grande, porque graças a Deus tenho amigos e amigas que foram muito solidários, que me apoiaram totalmente. Desculpa um pouco, só para me interromper algum momento que você estava sendo agredida. Isso começou a 1 hora da manhã. Isso. E quando chegou o socorro? Em torno de 5. Quer dizer, você ficou 4 horas nas mãos dele. Foi 4 horas. E consciente? Então, eu só consigo saber dessas coisas que eu tenho consciência. Os flashes. Mas eu não acredito que eu tenha ficado consciente às 4 horas, porque eu lembro que eu perdi os sentidos. Porque ele tentou me estrangular e depois ele foi me dar um mata-leão. E eu lembro que ao me dar o mata-leão, que eu continuava me defendendo, como ele não conseguiu encaixar o golpe, porque ele veio por trás para me dar o mata-leão, ele me apertou, mesmo com as mãos aqui, ele me apertou tanto que os meus braços ficaram pretos aqui. E ele me apertou até eu perder a respiração. E eu desmaiei. Isso eu tenho certeza. E eu acho até que foi nessa hora, que já era próximo das 5 da manhã, que eu acredito que ele tenha pensado que talvez ele tivesse me matado. Daí ele saiu. Mas logo em seguida já chegou o porteiro, o zelador. Eu não tenho lembrança, porque eu nem vi. Mas diz que ele foi preso dentro do condomínio, não deixaram ele sair. Isso. Então foi por Deus mesmo. Ele saiu do apartamento, chegou já usou. Foi. Para você ter ideia, eu não sei como eu cheguei na porta, porque falam que eu fui encontrada já no corredor do meu apartamento, né? Engatinhando, pedindo socorro. Sim. E depois eu deitei e tipo assim, tava ali desmaiada, passando mal. Aí eu comecei a sufocar com tanto sangue, porque saía sangue até dos malares. Ele arrancou a pele todinha aqui do meu rosto. Elaine, como que tá a sua cabeça hoje, assim, em relação... Você não se reconhece, parece que a ficha não caiu, parece que está vivendo um pesadelo, é isso? Num primeiro momento eu não tinha nem condições de pensar a respeito do que tinha acontecido. Aí depois que eu saí do hospital, eu saí com um pouco mais de força, saí forte, me sinto uma mulher forte porque eu sou muito otimista, entendeu? Mas eu não vou te negar que, óbvio,
que eu sei que ainda tem um caminho pela frente para eu me recuperar. E quando eu tenho olhado no espelho esses dias, tem sido um pouco difícil. Sim. Porque eu não estou me encontrando mais. Sim. Entendeu? Você não tem parado, porque a mídia é em cima de você, a entrevista. Aí... O mais difícil vai ser agora, depois de tudo, quando a poeira baixar e quando você fala, caramba, aconteceu isso. Mas, cara, a única coisa que eu tenho para te dizer é que, assim, a primeira coisa é agradecer a Deus. Exatamente. Que você está viva. Porque, assim, milhares de mulheres sofrem feminicídio hoje e são mortas. Amém. Você não foi escolhido, você está aqui para contar essa história, para alertar várias mulheres que estão assistindo a gente no canal Selfie Mulher, que o Selfie Mulher está aqui para isso, como uma ferramenta. Eu agradeço muito que você está aqui hoje com a gente. Qual que é? Eu sei, hoje, contando a história dele, ele está preso, vai ser julgado e tomara que esse cara nunca mais saia da cadeia. Porque ele, com certeza ele não tem essa sanidade mental dele, ele é um cara psicopata. Normal, ele não é. Não é. Não. Qual é a dica de segurança que você daria para as mulheres em relação a tudo isso, de encontros, até não só de encontros de internet, de levar para casa? O que ficou para você? Eu sei que é muito recente isso para você, mas um alerta para as mulheres. Olha, eu diria que tome muito cuidado ao marcar encontros com pessoas que você conhece em site de relacionamento, porque se já não é tão fácil você se relacionar com pessoas que são apresentadas através de amigos, sim, de parentes, que dirá através de um site que você nunca viu a pessoa. E a gente não tem como adivinhar, porque no meu caso, apesar de não ter sido pelo site de relacionamento, mas o que eu pude ver que ele colocava ali no Instagram, ele era uma pessoa absolutamente normal. Nós nos comunicamos por WhatsApp, por telefone. Mas os psicopatas, eles agem, eles são os mais gentis. Eles são os príncipes. Exatamente. Tudo começou com certeza a partir daquela foto que seu filho colocou e você sendo mãe dele. Esse cara já perseguia a sua família, já tinha raiva da família, de repente, da família da família dos lutadores. Pode ser. E foi uma vingança, com certeza foi uma vingança diante da psicopatia dele. Estranho, da psicopatia dele. Infelizmente, você foi a vítima. Depois do que ele causou para mim, eu passo a pensar assim, essa possibilidade. Continua na dica que você daria. Então, e na dica para as mulheres sempre ficarem atentas com o comportamento dos companheiros. Nós temos que ser respeitadas, temos que ser tratadas com amor, com carinho. A agressividade não deve ser uma coisa para alguém se acostumar a ser tratada com agressividade. Não permita. Se você foi agredida, procure denunciar sim. Conte com a ajuda de amigos, de familiares, entendeu? E não permita, inclusive, não só a agressividade física também, mas já fiquem espertas com a agressividade psicológica. Que também é terrível, é horrível. É o pior, uma das piores. Incrivelmente, eu também passei por agressividade psicológica também. Só que só hoje que eu estou dando atenção para isso, por eu ter passado por esse tipo, né, tudo que me aconteceu. Então, hoje que eu consigo olhar para trás e refletir quantas vezes eu estive na companhia de pessoas que não mereciam estar comigo, entendeu? E o certo é você realmente se afastar. Procura cortar relações, por mais que você se ame primeiramente a si própria. E procure evitar que dê chances de você chegar nesse ponto que eu cheguei, porque as dores são muitas, entendeu? Mas não foi culpa sua. Eu sei. Não foi, eu também acho que não. Você não tem que se culpar por isso. Não foi culpa sua. Sim, mas eu poderia ter sido mais e mais. Você é um alvo como várias mulheres, todas as mulheres são alvos. É alvo desse tipo de gente. Você não tem que se culpar nunca, porque você é uma pessoa linda. Eu tenho certeza que muito brevemente você vai se recuperar, você vai olhar no espelho e falar assim, eu sou foda, sou linda, e nada vai me derrubar, nenhum vampiro vai chegar e roubar todo o brilho. Esses votos que eu faço para você, que você recupere muito mais rápido possível. Tá? Muito obrigada. Obrigado por você estar aqui junto com a gente, o Selfie Mulher fica por aqui e vamos continuar lutando para que esses caras não saiam da cadeia e cada vez mais, mulherada, muito alerta e cuidado. Valeu? Denuncie também, diz que denuncia. Isso. Obrigado, Elaine. Obrigada a você. Obrigado. Prazer. Prazer é todo meu. Agora, Elaine, eu faço uma pergunta para todas as mulheres. O que é ser mulher para você? Para mim,
delicada, né? Porque mulher é delicada, nós podemos ser fortes, sim, né? E sermos virtuosas, né? Mulheres virtuosas, mulheres empoderadas no sentido de correr atrás dos seus sonhos e dar o melhor de si para educar os filhos, tentar ser bem-sucedida no máximo de coisas possíveis, mas se cuidar, né? Acima de tudo. É isso aí. Ser feminista sem deixar de ser feminina. Exatamente. Elaine, você conheceria novamente uma pessoa através das redes sociais? Não, jamais, em hipótese alguma. Eu já não participava de sites de relacionamento, né? Tanto que nós nos conhecemos pelo Instagram. Mas depois desse evento, eu acredito que eu só vá conseguir conhecer outras pessoas através de apresentação formal de amigos, parentes, conhecidos. Agora, marcar encontro sem conhecer, nunca mais. Não há essa possibilidade. Muito difícil, impossível. Não se esqueçam, dê o seu joinha para ajudar no crescimento do nosso canal, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de tudo, mas não deixe de ativar o sininho para receber as notificações sempre que entrar um vídeo novo. E o Selfie Mulher fica por aqui e até a próxima semana.